eu não acredito que exista uma superioridade. Existe um senso comum que diz que o livro é sempre melhor que o filme. Eu acredito que são objetos diferentes, que trabalham com matérias-primas diferentes, têm processos de criação diferentes. No livro, o autor controla o que entra e o que não entra, em determinado sentido. Por mais que ele esteja na febre da escrita, depois ele revisa. No cinema, existe uma parte de controle e uma parte destinada ao acaso. Mesmo o diretor mais rigoroso, ele pede para o ator, um exemplo que eu dei aqui, ator, vá até aquele lugar e vá até aquela porta, saia e feche a porta. Aí ele filma e o ator vai lá e faz isso. O ator faz isso, mas o ator não faz só isso. Porque o ator tem um jeito de andar, tem um comportamento dos braços, tem uma forma de pegar na maçaneta. Tem um monte de coisas que não são da ordem do controle do diretor. Tem um monte de coisas que dão, talvez imprimam uma graça, talvez imprimam uma beleza. Existe a beleza de um gestual. Né? Por exemplo, mais do que o poder de performance de um ator como Al Pacino, por exemplo, vocês conhecem o Al Pacino. O Al Pacino tem um gestual muito bonito, é gracioso, tem o Al Pacino andando, ele tem uma dança, como ele gesticula, como ele fala, como ele grita, como a expressão dele entra em cena, e isso não está no controle do artista. E isso é que para mim tem a graça, é essa porção de descontrole, essa porção, esse conflito entre a ideia, aquilo que o diretor e a equipe cinematográfica tinha quando chegou para fazer a filmagem, e aquilo que surge no ato da filmagem. Que é muito ambíguo, às vezes é um vento que entra, né? E o cinema está aberto a esse vento aqui. É isso. Quanto ao que você colocou sobre a munição para reconhecer a ambiguidade, uma das coisas fundamentais para o entendimento, para a nossa segurança, é que a gente precisa entender que o trabalho pedagógico ele não tem, ele não vai ser 100% efetivo, ele não vai funcionar 100%, talvez ele funcione 60%, talvez ele funcione 40%, mas mesmo assim precisa ser feito. O que acontece? Eu estou falando aqui para vocês e eu não estou abrandando a minha fala. Falo com vocês como falo com qualquer outra pessoa que tem mais ou menos interesse ou conhecimento de si mesmo. Acontece que vocês pegam algumas coisas, outras coisas não. Outras coisas vocês vão pegar mais tarde quando lembrarem. Outras coisas o travesseiro vai trabalhar e vocês vão, agora sim, era isso. As coisas da prática que vocês vão fazer, vai fazer com que essas palavras que agora não estão fazendo sentido, façam. Então quando a gente fala, principalmente para crianças, a resposta não vai ser imediata. Ele não vai perceber na hora que a coisa aconteceu. Ele vai perceber mais tarde. E isso é terrível. Quando a gente entra para o trabalho educativo e espera o reconhecimento imediato nunca vem. Os professores de vocês, que falaram coisas valiosas para vocês, eles sabem disso? Às vezes os professores passam e a gente não tem a oportunidade de reencontrar eles e dizer: professor, professora, o que você falou para mim naquele momento foi muito valioso. Eu estou aqui hoje por causa do seu exemplo. Não, a gente semeia e não vê a plantação crescer. O reconhecimento não volta para a gente continua semeando, continua tentando ser relevante, continua tentando trazer coisas valiosas para as crianças. Mas elas muitas vezes não sabem, nesse momento, que isso está sendo valioso. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que o que vocês estão plantando, vocês não vão ver necessariamente. E isso pode ser angustiante, pode não ser. Se a gente tiver tranquilidade e saber, o que eu estou plantando aqui, não sou eu que vou colher, é mais tarde. Talvez ele nem saiba, nem tenha consciência de que a tia aqui da escola, vai influenciar ele lá na escolha lá na frente. Talvez ele nem tenha essa consciência, ele nem consiga fazer a ligação. Às vezes sim, às vezes vocês são surpreendidos e surpreendidas com pessoas que chegam assim, professor, isso é massa, né? Provavelmente você fala, professor, aquilo que você me levou ali. Mas é raro, a gente não pode trabalhar esperando isso.
o que acontece? Algumas coisas que vocês expõem não entram na hora, entram mais tarde. E mesmo assim é importante continuar. E aí eu acho o seguinte, você submete a criança a determinado conteúdo. Permita que o encontro possa acontecer ou não. Talvez não aconteça nada, talvez aconteça alguma coisa. Talvez isso ligue. Não precisa necessariamente de uma preparação muito laboriosa para que a coisa funcione na hora. Às vezes você mostra um filme, um filme em preto e branco, que ela talvez nem saiba que teve filme preto e branco, e isso fique, né? Tem imagens que eu trago da minha infância, que eu via e que eu não percebia nada, que eu não via interesse, que ficaram. Por exemplo, filmes que a gente vê de madrugada, quando é criança, na curiosidade, e são filmes que não tem nada a ver, mas que são tão estranhos que nos capturam, que nos fascinam. E a gente não sabe porquê, e provavelmente, se vocês pretendem fazer um trabalho que vai tirar elas da sua zona de conforto, fazer com que elas vejam outras coisas de outro ângulo, talvez tenha uma recusa na hora. Mas essa recusa é na hora, deixa a coisa acontecer. E aí você pode acreditar, e pode ser que os seus colegas lhe façam acreditar que não deu certo, porque elas não prestaram atenção, porque eles não gostaram, porque não foi prazeroso, eles queriam Dora Aventureira, você levou outra coisa, mas nem sempre aquilo que funciona é o mais apropriado, porque o que funciona muitas vezes não é muito cômodo, é muito pouco, entende? O que funciona nem sempre é talvez o melhor. E o Vega lá tem uma citação aqui que eu acho muito interessante sobre isso, né? Sobre o que funciona e o perigo daquilo que funciona. Ele diz aqui, é preciso questionar todos os pragmatismos que acabam em receitas nas quais ninguém mais é capaz de avaliar muito bem o que está fazendo e por que o faz, porque se reproduz a atividade que funciona. Sobretudo se a coisa parece funcionar. Na pedagogia, mais do que em outras áreas, é preciso evitar permanentemente tomar como critério aquilo que funciona, e que nunca é uma validação suficiente, pois a globalização funciona, o comércio funciona, a mídia funciona, a divisão do trabalho funciona, a demagogia funciona. Mas é mesmo isso que queremos transmitir e reproduzir? Muitas vezes uma atividade que não deu certo, entre aspas, ela é valiosa, porque ela não está sendo produzida para dar certo na hora. Ela está sendo produzida para deixar ressonâncias, para causar um incômodo. E o incômodo, a primeira reação ao incômodo é negativa. Mas quantos filmes e quantas coisas a gente viu que a gente detestou na hora e depois viu que não tem alguma coisa aqui, que ela volta, as imagens voltam, nos assombram. Você quer falar? Por favor. Referência ao que você disse, que, se eu não me engano, a palavra que você usou era um filme dos finlandeses, que não servia para a história. Eu fiquei com uma dúvida, como, devido a essa ambiguidade, que você disse que não serve para a história. É isso? Eu acho que os bons filmes, eles não servem. Eles servem para a história, se a história estiver disponível a respeitar que aquilo ali não é preciso, que aquilo ali é um produto de criação, de construção, que é atravessado pelo imaginário. Então, pelo que você está falando, por tudo isso, eu vejo que o cinema é um grande aliado à diversidade cultural, né? Certamente. A gente pode combater muita coisa através do cinema, né? Combater o racismo, a discriminação. Sim. E eu acho que ela serve para a história, sim, na nossa realidade. Porque se a gente ainda está insistindo nessa profissão, é porque a gente acredita num mundo melhor. Claro. Então, é isso. Não, perfeito. Eu concordo contigo. Mas é como... Por isso que tem que cuidar, muitas vezes, o que a gente traz, né? Claro. Trazer diversas coisas de diferentes lugares e, né, ampliar os horizontes das nossas crianças, né? Porque muitas vezes acaba naquela questão que você falou, elitizada, né? E o que a gente quer fazer, o que a gente quer transformar, né?
É bem difícil, mas não é impossível. Exige um trabalho permanente que muitas vezes não temos tempo para oferecer, de reflexão e estudo. O que acontece é que uma das soluções para isso é entender o cinema a partir do princípio da alteridade, de que ele proporciona um encontro com o outro. Mais do que o reconhecimento do mesmo, é o outro que interessa na entrada do cinema na escola. Que o cinema entre como uma cultura estranha, que não é necessariamente a nossa, mas que a gente precisa se aproximar com respeito, como na aproximação com qualquer cultura. Vamos ver o que é. O que é isso? Nos interessa, não nos interessa? O que ele tem para nos dizer? O cinema, nos seus 120 e poucos anos, tem tanta coisa para nos dizer que certamente a gente vai conseguir fazer um uso positivo dele. Se a gente parte do princípio de que ele não é uma coisa valiosa e não um mau objeto do qual a gente precisa proteger as crianças, a gente consegue chegar num lugar positivo. E isso... Só para fazer uma colocação, até mesmo eu gostei do que a mulher colocou, mas também agora em questão de ambiguidade a gente pode levar em consideração que na escola da minha filha houve uma gincana, eles precisavam juntar prendas, a escola que juntasse mais prenda ganharia uma sessão de cinema. Então aí já está a ambiguidade, né? Porque assim, o que é a sessão de cinema para eles? É levar as crianças para o laboratório de informática, utilizar, né, do retroprojetor e colocar um filme. Qualquer filme. Entendeu? Então é isso, né, ressalto que ela colocou, que realmente tem uma ambiguidade mesmo de pensamentos. Até assim, na questão do que você colocou. Não necessaria um filme para o entendimento da história. Até mesmo porque, provavelmente, na estruturação daquele filme não se levou em consideração toda a documentação histórica. Certamente. É porque o interesse do cinema não necessariamente o interesse da história. O objeto do cinema é o mundo e a sua realidade e a alma humana. Isso, porque a gente tem eternizado na nossa cabeça que o cinema é aquilo pronto, o hollywoodiano, como você mesmo colocou, né? É lógico que a gente é um ser crítico, cada um tem, né, o seu perfil, a escolha do que gosta de assistir ou não. Mas a gente tem eternizado na nossa mente que o cinema é aquilo, algo pronto que tem disponibilidade para nos agregar cultura. Não todo esse enfoque atua, né, profissional do cinema que está passando para nós. E a história tem que parar de contar só aquele ponto de vista. A história tem que contar o ponto de vista de todos os povos, não só daquele. Os vencedores. Não só daquele que domina o outro. Certamente. História. Eu também faço aqui uma caricatura da história. Estou falando da história de datas e nomes, dos grandes acontecimentos. A história lá na universidade, por mais que não saia de lá, chegue na realidade, ela mudou bastante. Ela cresceu, ela está interessada em outras coisas. Ela está interessada nisso. Só que muitas vezes o acadêmico ele não quer sair dessa torre de marfim e chegar no povo. E a gente fica à mercê do jornalista. O jornalista que vai escrever uma história para que as pessoas leiam. O doutor escreve a história para estudantes de doutorado lerem. Isso é mortal. A universidade não pode abrir mão do contato com o mundo, com a realidade, com as pessoas reais. Isso é terrível. E é um dos problemas da academia, enfim. O quanto a gente fica distante das evoluções nas áreas, em virtude dessa falta de comunicação entre o cientista e a base, né, o mundo real, as pessoas interessadas e as pessoas que precisam. Mas a história é outra, mas lá. Aqui talvez a história ainda seja muito antiga. Eu queria mostrar para vocês uma cena nessa lógica de que o Pega lá propõe
É uma das cenas citadas, um dos filmes citados no livro se chama Um Verão na Casa do Vovô. Na lógica de que personagens crianças descobrindo o mundo no filme podem ser pontes para o espectador criança que também está descobrindo o mundo na realidade e nos filmes e nas imagens. O filme Um Verão na Casa do Vovô é um filme de Taiwan, de um cara chamado Hou Xiao-shen, de 1984. É um grande filme do diretor, um grande filme da chamada Nouvelle Vague de Taiwan, que está dentro da China, né? Tem a China continental, que tem uma produção, tem Taiwan, que tem outra produção, e tem Hong Kong, que tem outra história do cinema. São cinemas diferentes, na mesma China. China continental e nas ilhas. E é um filme bem interessante sobre tudo isso que a gente está dizendo. Eu vou botar uma cena para vocês aqui. É a história de um garoto com a sua irmã menor que vão passar o verão na casa do avô, que é no interior. Né? Vão ter uma experiência de crianças no interior. Que eles saem da cidade grande, Taipei, eu acho, e vão então ter essa experiência. A gente vai ver aqui uma cena.你看，他们每一个人都有乌龟想要跟你换玩具哎。啊！你看，我跟你换好不好？我跟你换，我跟你换啦。不行啊，我只有这架飞机跟你们换啊。那你跟我换好了，我跟你换好了。我的睡袋，我跟你换了。他去长飞机，长飞机都不起来，我起得会。我跟你换了。我跟你换了，不好，我跟你换。我跟你换了，我才不跟你换呢，乌龟好可怕哦。乌龟很好玩呢。我跟你换了，这样子好了，看哪只乌龟跑得快就跟它换。好，大家去比赛，快点。好，大家去比赛，快点。第一名，快点。我的才是，我的快。从这里开始哦。哎，不要动手。还是我地半长啊。你不能先看哪一只乌龟先跑过香炉，那个玩具就跟他换。预备，开始！加油啊！乌龟加油！加油！当龟加油！哎，你笨呐！啥？加油啊！走了吧？干嘛？乌龟加油啊！加油啊！加油啊！加油！加油！加油！乌龟，脸大，跑，加上去！啊！乌龟加油啊！快点跑啊！乌龟加油啊！加油啊！加油啊！加油！哎呦，大乌龟加油！加油！哎，我加油啊！快点了！加油！加油啊！加油啊！把它抓过来，快点嘛！加油！加油！加油！快点啦！加油！加油！快点啦！加油！快点啦！快点啦！加油啦！快点！加油！快点！快到了！快点！
走开啊！女生看什么看？女生看了会长针眼，你知不知道？走开啦！走开啦！赶快睡觉！太疯狂了！赶快走快，我先走了。不要打我！来，出来！你在干什么啦？小妈妈，你干嘛啦？小妈咪！老板的大便！痛死痛死！不要追我了！水豚沿着河走，走到海里会变成海牛，会吃人呢！乱讲！严长广，等一下！严长广，等一下！狗毛子哈，丈夫也唔是拿做啦，你这位那抽水哈？呀，叫伊清转啦，那永远无做啥物啦？呀，呀那去啊？哈，叫伊清啦！哦，这个阿我苦回来啦，要无做啥咯？哎呦，要安静，罢了啊！哎，这才一天哦。伊来了啊！伢啥
有一针。我们家阿珍姑嘞？不知道，他不是跟你们在一起吗？没有啊，他最后跟他台北来的在一起啊。那你们带我去找他。好。东东，起来，快起来啊！快起来，来。唔是笑啦，这样来去安阳咩？动动咩穷样？三件摕咧，做一辆豆腐做来听呢。来，吃茶啦。哎，东东啊，阿珍姑嘞？我不知道。他们说你最后跟他在一起的啊？对啊，我回来以后我就不晓得了。你同意了？你们今天有唔地呢？干嘛？我家阿珍姑不见了，牛都回来了，人都不知道跑哪里去。什么？牛都回来了？他以为牛掉了，沿着河去找，说要找到大海。E é uma experiência aqui que as crianças da cidade vão viver um pouquinho com as crianças do campo. Tem uma diferença de classe, tem uma diferença de experiência. Mas tem uma coisa que é interessante aqui nesse filme, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou até agora, que é o filme ele promove uma educação dos sentidos para os personagens e que pode ser uma educação do sentido para o espectador. De perceber a temperatura, os cheiros, os sons, o vento. Ele é sinestésico nesse sentido. Ele convida a gente a viver essa experiência, que é uma experiência da memória também. O filme é de 1984. E é da China, né? Assim, mas vocês percebem que tem muito a ver com a nossa infância, quem teve infância nos anos 70, 80, 90, outra infância, não reconhece que existe uma aproximação? Pode falar. Então, falando de registro de memória, também eu fui criada no sítio, talvez algumas aí, e daí fui para a cidade. Aí eu ia de vez em quando no sítio com a minha avó, lá no final de semana ou até nas férias. Então, você vê, o registro, igual você falou, às vezes a gente acaba começando um trabalho com a criança e às vezes por algum motivo não dá tempo de terminar, ou a gente termina, ou às vezes não é aquelas expectativas que a gente cria, mas fica na criança, porque o cérebro da gente é um registro, né? Então, e eu olhando ali já me veio na lembrança a minha infância. Claro. A minha infância. Então, então quando a gente for trabalhar com as crianças, a gente não pode, igual você falou já hoje, a gente não pode estar pensando, tem que dar 100%, né, o total do meu trabalho. Eu acho assim que o trabalho, se der 5% já é válido. Né? Também acho. Concordo. E é uma coisa, vocês acham que na
inapropriado mostrar um pouquinho como foi a infância de vocês para as crianças? Como era ser criança no meu tempo? Eu acho positivo que eles tenham... É isso, é promover esse contato com o outro, entende? Eles têm uma experiência urbana, mas eventualmente também podem ter uma experiência rural, como a do personagem aqui, no fim de semana, nas férias. E essa experiência, como a do personagem aqui, é a experiência do diretor, da memória que ele teve. Certamente ele está fazendo um documento do que é a infância em 1984, mas deve estar trazendo também a memória dos anos 60, quando ele era criança, o que era ir para o campo, o que era ir para a fazenda, para a casa do avô, enfim. Então, é um filme que fala tanto sobre, muito silenciosamente, né? Ele não diz, ele não é discursivo, ele mostra, ele nos mostra algumas coisas. A corrida da tartaruga, ele simplesmente documenta, põe as crianças para brincar com as tartarugas e a câmera está ali para ver a brincadeira das crianças acontecendo. Não tem, e aqui não é, aquela cena não passa por um roteiro de ferro, entende? Que nem o filme de grande espetáculo que a gente vê nos shoppings. E aquela cena, ela é uma imagem forte, é uma imagem que... A gente tem imagens como essa da nossa infância. De uma vez que a gente viajou e que teve uma brincadeira, que era uma corrida de tartaruga, a gente tem isso. E o pulo no rio e tudo isso aqui é uma espécie de reencontro e uma espécie de descoberta. É os dois, né? É uma cultura nova e é uma cultura nossa também. Porque a distância entre o Brasil e a China aqui não é total, né? E a distância entre 2017 e 1984 também não é. Também as coisas não são tão distantes. É uma cena, é um conjunto de cenas aqui que dá impressões fortes. Uma criança que se perde. Uma criança que se perde é uma imagem forte, importante. Né? Uma criança que se perde é uma imagem que a gente tem na nossa infância. A gente viveu. Né? Eu fugia, por exemplo, quando eu era criança. Teve um dia que eu... Existe a diferença entre aquela época, entre a menina e o menino. Você viu lá a menininha? Ela não pôde participar da brincadeira do com eles. Pois é. Era a minha época, era também. A menina era afastada dos meninos. Pode ficar afastada. Enfim, tem que pensar nesse tempo. As coisas não estão diferentes. Ou as coisas estão mudando. O que muda? É importante que se mostre, que se veja isso. Como as coisas eram, como as coisas foram e como as coisas são. Tem uma coisa, esse filme, o filme é um grande filme de um grande diretor, assim, que eu recomendo que vocês conheçam. Um cara muito interessado na infância, também na juventude. O cinema de Taiwan tem um tom memorialístico no cinema do Hou Hsiao-hsien e no outro grande cineasta, que é o Edward Yang, que é fantástico. Para quem tem interesse pela infância, que é exatamente o caso de vocês, é um cinema a descobrir. Mas eu volto para a minha infância. Eu nasci em 1984, no ano do filme, né? E morava na periferia de Belém, e que era uma coisa meio indefinida entre cidade e campo. Era cidade, mas tinha uma parte que era meio rural. Acredito que quem nasceu na periferia aqui também, em Curitiba, também tenha isso. É meio cidade, meio campo. E eu gostava muito de fugir quando eu era criança, e eu teve uma vez que passou na frente de casa um cara levando uma boiada. Era uma rua, mais ou menos asfaltada, e passava cá o pastor, né, o condutor de bois ali. Eu me meti no meio dos bois e fui andando. Isso é uma memória muito forte. Uma memória para mim, uma memória para minha mãe, para minha família. O cara foi me levando, estava disposto, me botou no ombro, ia atravessar um rio e estava disposto a me levar para casa para ele me cuidar. Me tomou como um garoto de rua. E ele ia me levar, como tinha outros adotados, para casa dele. A minha mãe me encontrou, chegou de carro com a família inteira, assim, eu estava no meio do rio, no meio dos bois, lá já ia entrar uma outra família. Isso é uma experiência muito louca. Assim, isso é uma cena de cinema, sabe? O cinema fez essa cena, aqui ele fez essa cena. Ele fez num filme, num desenho do Hayao Miyazaki chamado Meu Amigo Totoro,
que é também infantil, mas não serve muito bem para ser um desenho infantil. E que uma menina foge e a família sai desesperada, gritando, chamando, um desenho japonês. Então esses instantes de vida brutos, assim, são também instantes de cinema, porque não existe essa diferença que a máquina quer que nós acreditemos entre o cinema e a vida. E é disso que fala esse filme, é disso que fala os grandes filmes. Fala da vida, esse é o assunto. E isso a gente precisa dividir com os nossos alunos, com as crianças, com os jovens, de maneira geral. Nesse sentido, uma das soluções é conceber a chegada do cinema na escola como um encontro com a alteridade. E a alteridade da sociologia acredita exatamente isso, um encontro com o outro, com uma outra cultura, com outro universo. E esse outro, e a partir desse encontro eu acho que se pode estabelecer conexões, inclusive de reconhecimento, como no caso aqui. Muitos de vocês voltaram de alguma forma para o cheiro e para a temperatura, e para a luz, e para o colorido, e para as sensações do que foi a infância em outros tempos, né? Através de um filme. E é interessante porque ele não está necessariamente interessado na narrativa, entram imagens que não têm necessariamente a ver. Tipo, as imagens do trem, elas são deslocadas. Ele filma o trem, mas o trem não precisa respeitar a necessidade da dramaturgia. É muito mais livre, muito mais solto, tem muito mais uma vontade de olhar. Ele olha, observa as coisas, observa o trem, observa as crianças. Não necessariamente de articular num sentido narrativo rígido. Um plano inútil, tem planos inúteis para a contação da história, mas que são importantes para a construção desse percurso sensorial que o filme está interessado. A descoberta desse mundo pelo personagem e pelo espectador. Eu acredito que se fundamenta, a experiência do cinema se fundamenta justamente nisso, no encontro com o outro e no encontro consigo mesmo, que é ao mesmo tempo. Quanto mais para dentro, mais para fora. E vice-versa. A ideia de autoria é isso. É uma imersão no mundo, no universo, nas coisas. Não necessariamente as coisas que imediatamente nos concebem. Como um filme do outro lado do mundo vai dizer tanto sobre nós, mais até do que os filmes que são rodados aqui no nosso quintal, e que muitas vezes não dizem nada. Então, é preciso estar disponível para isso. Tem duas citações do Berger lá que eu acho importantes. O encontro com a alteridade. A arte, para permanecer arte, deve permanecer um fermento de anarquia, de escândalo, de desordem. A arte é, por definição, um elemento perturbador dentro da instituição. E isso aqui é complicado, porque a gente traz esse elemento, que é um elemento perigoso, para um ambiente que parece um ambiente que precisa, em determinado sentido, ser um ambiente de proteção excessiva. Os próprios relatos de vocês, aquilo que vocês estão me deixando ver, me fala de um ambiente protegido e muitas vezes o excesso de proteção acaba aprisionando, seja o corpo, né, a integridade física, sejam as ideias. Não, eu vou proteger ele aqui do baixo calão, eles falam em bosta lá, falam em cagar. Não, isso não, tá louco? Sendo que não existe pudores para a exposição das crianças ao baixo calão, à violência, ao erotismo, na vida e nas imagens, do lado de fora da escola. E é preciso saber disso. A gente não pode acreditar que a criança que está aqui ela é outra da criança que está lá fora, submetida às imagens do horror. É a mesma. Não tem essa clivagem. E nesse sentido, o contato com a arte, ele precisa ser um contato que respeita a integridade da arte. A arte é isso, a arte é esse elemento perturbador. O elemento perturbador dentro do edifício institucional, que é um edifício físico, é um edifício simbólico, da ordenação absoluta, do cartesianismo, da racionalidade, da explicação, da resposta. A arte, ela é, como eu já coloquei, ela é um convite à dúvida permanente, ao questionamento. Assim, ela não... A resposta traz uma interrogação. Isso é permanente. Por quê? Por quê? Isso tem tudo a ver com a criança, com a curiosidade da criança, que a gente pode ou potencializar ou aplacar.
trazer a arte é isso, trazer um mundo que é o mundo dos questionamentos infinitos. Que de muitas formas é desconfortável para o educador. De muitas formas coloca em xeque a posição de segurança que a gente procura estar. De oferecer uma estabilidade. Se a gente leva a arte para a escola, é levar essa semente da instabilidade, né? da insegurança, do problema. Ela é problema. Para quem é apaixonado pela arte, a arte não resolve a coisa, ela não resolve a nossa vida. Ela não tem uma resposta pronta. Ela é um problema. Quem entrou nessa está lascado, mas é mais problema do que solução. E você está levando problema para as crianças. Mas é um problema bom. Tem problemas que são bons. Tem problemas que são importantes, que a gente enfrente. E é isso, né? Quem diria que eu ia me interessar de toda aquela sopa audiovisual da qual eu fui criado, ia me interessar por cinema, ia me interessar pelas artes plásticas, ia me interessar pela literatura, ia me interessar pela música. E isso dificulta a minha vida. Eu queria fazer um concurso para gerente do Banco do Brasil e ter uma vida confortável e feliz. Mas para mim era impossível, porque eu queria estar perto disso aqui. Tem um relato de um grande crítico que estava no 4º ano de medicina. Assim. Ele viu um filme e falou, não, é impossível eu ficar longe do cinema. É impossível eu insistir aqui nessa vida. Enfim, a gente paga altos preços e leva altas bordoadas por causa de coisas estúpidas como essa. De ir pelo caminho da arte, do pensamento, da reflexão, do questionamento, mas é melhor do que o outro lado. Né? Do outro lado, do conformismo, da acomodação, é melhor trazer isso do que produzir um rebanho adestrado. Isso é mortal. O excesso de obediência é também um problema. Isso é uma coisa perigosíssima para eu dizer para vocês, mas me parece que eu tenho que dividir com vocês a minha experiência. O excesso de obediência pode ser perigoso. Para a criança, para a riqueza da experiência da criança e para o jovem e para o adulto que ele vai ser. E a arte ela pode estar a favor disso. A outra citação aqui é sobre a noção de que é preciso primeiro trabalhar com as coisas que eles gostam para depois chegar nas novidades. Partir do conhecido para abordar o menos conhecido é o contrário da exposição à arte como alteridade e geralmente conduz a um afastamento da verdadeira singularidade do cinema. Ele prefere um contato mais de choque, assim, mais desestabilizador, até porque, como a gente já colocou, ele já tem uma cultura cinematográfica, ele já tem uma cultura audiovisual, você não parte do zero o trabalho com o cinema na escola. O medo da alteridade muitas vezes nos leva a anexar um território novo ao antigo, a moda colonialista, não enxergando no novo, senão aquilo que já se sabia ver no antigo. Ora, o cinema tem exatamente a vocação contrária, a de nos fazer compartilhar experiências que sem ele nos permaneceriam estranhas, nos dando acesso à alteridade. Quer dizer, é preciso assumir que isso é novo, que isso é diferente, que isso é estranho, que isso não faz parte daqui, e entendendo a diferença, permitir o encontro. Como em qualquer outra cultura. A gente sabe que as ligações vão ser feitas, mas é preciso um respeito à matéria. Como em qualquer outra cultura, é preciso chegar com respeito. Você não chega dizendo o que é o que não é, você observa. Você estuda, você reflete, você pensa. É assim para o educador e é assim para a criança. E acho que é uma forma mais justa de aproximação. O que é esse cinema? Eu achava que sabia. O que é? É outra coisa? Pode ser outra coisa? Pode. Vamos lá, vamos descobrir. E isso tem a ver com uma espécie de... Se o cinema para o produtor é um ato de mostrar, existe também um ato de receber. Existe também uma forma
de refinar o espectador que nós somos, de ser mais exigente com a gente na nossa apreciação das coisas, e apreciação das coisas do mundo, apreciação das imagens, como é que a gente recebe as coisas. A gente escuta, a gente é ouvinte o suficiente para essas culturas estranhas, como elas chegam. E isso é uma ação também, a gente pode acreditar que a apreciação do cinema é um ato passivo, não é um ato, se é passivo não é um ato, mas que exige uma postura passiva, né? Você recebe. Não, o que a gente procura é um espectador ativo. Precisamos ser espectadores ativos para que as crianças também sejam. De participar, de questionar, de interrogar. Por que ele cortou por um trem? O que o trem tem a ver? O que ele quer com isso? Se o trem não tá, se a cena do trem não aparece nenhuma criança, não era para mostrar às crianças? O que ele quer? Por que tanto tempo na corrida das tartarugas? O que significa isso? E isso é permanente, isso é um ato de uma postura, é a postura crítica, a postura de interrogação permanente. E fazendo isso aqui num sentido laboratorial, também pode ser expandido para fazer isso na vida. Porque eu acho que a aceitação passiva de tudo ou de qualquer coisa, ela é sempre problemática. E nesse sentido, é preciso também entender que a apreciação também é um ato. E que o olhar também se educa, os sentidos também se educam. É preciso educar o ouvido, é preciso educar o olho para observar determinadas coisas que podem passar batida. É bem comum a gente entrar em contato com uma coisa tão valorizada dentro de determinado cânone e essa coisa não fazer nenhum sentido para a gente. Isso aqui não significa nada, isso aqui não me diz nada. Enfim, vi aqui e não senti nada. Não. Porque esse é um processo de construção também. Se existe a vontade, isso é um processo de busca permanente, processo de refinamento do nosso ferramental perceptual. Como é o nosso olho embotado pelas imagens do dia a dia, pelos horrores cotidianos, pela gritaria. Quando a gente cresce na gritaria, a gente não percebe o sussurro mais. E isso eu falo do cinema de blockbuster, de Transformers, de Vingadores. Aquela coisa tão estridente não impede que a gente perceba uma coisa delicada, sutil, uma coisa pequena, uma corrida de tartaruga, maravilha, a grandeza de crianças brincando no rio, sei lá. Então é preciso investir também numa educação da nossa percepção, para a gente poder promover uma educação da percepção das crianças e dos jovens. Isso é trabalho, isso também é trabalho. O texto ele cita o Nabokov num dos cursos que ele fez nos Estados Unidos. Nabokov é um escritor russo, que escreveu Lolita, entre outras coisas, e que era convidado pelas universidades americanas para dar cursos de literatura, né? Literatura russa, literatura moderna de maneira geral. E aí ele cita o Nabokov aqui, que fala exatamente disso aqui que a gente está tentando dizer. Opa. O Nabokov diz: tentei fazer de vocês bons leitores, que leem não com o propósito infantil de se identificarem aos personagens do livro. Isso é uma leitura. Nem com o propósito adolescente de aprender a viver. Isso é outra leitura. Nem com o propósito acadêmico de praticar generalizações. Tentei ensiná-los a ler os livros pela sua forma, por suas visões, por sua arte. Tentei ensiná-los a experimentar um pequeno frisson de satisfação artística, a compartilhar não as emoções dos personagens do livro, mas as emoções do seu autor, as alegrias e as dificuldades da criação. Nós não glossamos os livros acerca dos livros. Nós fomos ao centro de tal ou tal obra-prima, ao cerne mesmo do assunto. O que isso significa? Que a educação para a arte, ela precisa compartilhar alguns sentimentos do artista. É preciso experimentar um pouquinho a vida e a realidade como o artista experimentou. Oferecer, em algum nível, esse frisson da criação.
entender a arte por dentro. Quando a gente se questiona por que determinado artista fez determinada escolha dentro dessa infinidade de escolhas possíveis, a gente está tentando entrar na pele um pouquinho do artista. Quando você questiona para o seu aluno, quando ele fez uma escolha no seu plano minuto, no seu plano Lumière, e não outra, você tenta localizar como é que acontece a inspiração, né? Porque que existe uma espécie de vinho subterrâneo artístico, existe a poesia dentro de cada um e que de alguma forma se conecta com a poesia do outro através desse contato. O contato através da condução da obra. Uma obra, como a cena que a gente viu, ela propõe uma ponte entre nós e o artista. Por mais que ele nos seja desconhecido, mas ele fala com a gente fala com ele também. Por mais que isso se dê internamente. É preciso, então, que essa aproximação com o cinema e com a arte seja a aproximação com o mundo da arte, o mundo da criação, o mundo dos problemas formais, dos problemas estéticos, mais do que essa recepção das emoções e do percurso dos personagens da ficção, uma outra coisa, uma visão talvez mais ampla, mais global, de outra experiência. Quando você fala da liberdade do brincar, a liberdade do brincar não está na consciência dos personagens, está nessa distância que a gente consegue tomar e ver como um todo, que aquilo é um espaço de liberdade, que a liberdade está escrita naquilo ali, e que é aquilo que é exatamente a sensação que essas imagens nos transmitem, e que podem transmitir, chegar em outras pessoas, inclusive nas crianças. Então, nesse sentido, é fundamental conceber o cinema para uma entrada do cinema na escola, mais do que comunicação, mais do que como informação ou objeto de recurso pedagógico, entender o cinema como arte. O cinema é uma arte e, como arte, ele está interessado nos problemas artísticos. Os problemas artísticos estão interligados com os problemas da vida. E, nesse sentido, eu acho importante vocês a gente pensar, não só vocês, mas todos pensarem que a vida é muito curta para ficarmos nos filmes ruins. Não tem tempo. Vocês não têm tempo nem para começar. E se for para começar, por que a gente vai reproduzir os filmes que já se vendem por si só com o aparato da mídia, de certa intimidação cultural, os filmes obrigatórios, né? Você tem que ver isso, porque é isso aqui que é o quente, que é o filme do momento. É preciso outros filmes, outras perspectivas. E existe, não é uma invenção nossa, existem filmes bons e existem filmes ruins. Filmes que vão mais ao cerne do assunto e filmes que ficam mais na superfície. Existem filmes superficiais, não é? Existem filmes fracos, que poderiam ter ido mais fundo e não foram. Existem os grandes filmes que vão lá e são reveladores, oferecem uma grande experiência. Então, talvez o lance é a busca em si de quais são esses filmes, né? Dos filmes que eu vi, eu gosto, eu vejo filmes, né? Vi alguns filmes, quais são os bons? Quais são aqueles que têm algo mais, alguma coisa a dizer, alguma coisa que vão nos levar para uma experiência mais profunda, de aproximação com a vida, que vão nos oferecer talvez a possibilidade de algo mais aberto, de algo melhor do que o presente, talvez um futuro melhor que o presente. E é nesses filmes que a gente vai encontrar cenas. E uma coisa leva a outra, né? A experiência dos filmes nos leva às leituras sobre os filmes, e essas leituras apontam para outros filmes, e às vezes a gente se interessa pelo diretor, e esse diretor é bacana aqui, eu vou ver outros filmes desse diretor, e quando vocês verem, vocês construíram gradualmente, dentro de um ritmo que é seu, uma cultura cinematográfica bacana, uma cultura cinematográfica que lhes permite identificar mais ou menos o que é cilada, o que é jogo.
é bacana, isso aqui é... E isto aqui é bom, isso aqui vale a pena mostrar. Porque isso também é uma escolha, né? Algumas pessoas acreditam que é importante falar dos filmes ruins também. Mas os filmes... exige um tempo, exige uma dedicação. Eu preciso me debruçar sobre isso. Não, eu não quero, sabe? Eu quero ficar no meio das coisas boas, das coisas valiosas. Eu não quero necessariamente ficar ali, né, nisso. Eu quero outra coisa. Eu não quero que meus alunos ou meus interlocutores também... Se tem tanta coisa escondida, e tanta coisa valiosa escondida, que não é conhecida, então eu preciso abrir uma porta para essas coisas. São coisas que me tocam e que podem tocar as outras pessoas, independente da idade. E aí tem uma citação aqui que eu considerei importante também. Existe um grande risco de sermos mal compreendidos quando falamos do cinema como arte. É melhor ser mais preciso para evitar todo mal entendido. Evidentemente não estou falando de todo esse cinema que quer parecer artístico, exibindo efeitos de arte. Porque existe também um cinema que quer parecer artístico, e não é. É exatamente isso, é exatamente nesse momento que vive o tal cinema de arte. O cinema de arte em 2017 é muito ruim. É muito ruim. O cinema enfrenta uma crise de qualidade total. Você vai para o cinema comercial, é horrível. Você vai para o cinema de arte, é pior ainda. O cinema comercial pelo menos diverte. Pelo menos ele tem esse trunfo. O cinema de arte é só a morte e a destruição da nossa paciência. Mas existem os filmes verdadeiramente artísticos, tanto de um lado quanto do outro, inclusive. A arte no cinema não é ornamento, nem exagero, nem academicismo exibicionista, nem intimidação cultural. Eu gosto muito dessa expressão, intimidação cultural, porque esse é um macete do mercado de arte também. É o seguinte, o cinema está muito próximo agora da arte contemporânea. E a arte contemporânea ela parte do seguinte princípio: o povão está sempre errado. Se você não gostou é porque você não entendeu, você não tem capacidade, você não tem leitura, você não tem... Você é muito simples. Seu olhar é simples, não percebe a beleza desse... Aí mostra aquelas coisas escabrosas, né? Polvilham com os filósofos da moda e dizem que é a grande arte. Não, pera lá. Qualquer forma de arte que parte do princípio de que o povão está sempre errado, para mim não é arte. Se não tem o contato com as pessoas e com as pessoas reais, não é arte. Me desculpe. Se esse contato é impossível, se você vê o filme X lá e o filme é afrontoso à tua paciência, à tua inteligência, não é uma bula cheia de palavras engraçadas e uma filosofia de gaveta que vai fazer com que vai te convencer. Vocês sabem do que eu estou falando, né? A arte contemporânea, a arte conceitual é uma coisa que começa muito interessante, fascinante, depois vira um grande macete, né? Vai lá e, enfim, é uma coisa é uma saída de qualquer coisa. Eu vou lá e vou fazer o seguinte: vou botar isso aqui, vou dizer que isso é arte. Aí depois eu faço um texto explicando. Quem não entendeu é porque é simplório. Façam-me o favor. Isso é um grande inimigo. É isso que afasta as pessoas da arte. Isso é mortal. É uma cretinice. E é através da intimidação cultural que esse poder se exerce. Existe uma pequena elite que controla o poder na arte contemporânea e no cinema contemporâneo, que são agora grandes amigos, e que tem esse princípio. Se você não gostou, você está errado. Estude. Se o diálogo começa assim, então começamos mal. Esse tipo de atitude é inclusive o que exige mais prejudicial ao cinema como arte verdadeira e específica. A grande arte no cinema é o oposto do cinema que exibe uma mais-valia artística. É a secura de Rossellini e de Bresson. É o rigor implacável e econômico de um Hitchcock e de um Lang. Ele está citando cineastas aqui, importantes. É a limpidez de um Howard Hawks. A exatidão nua dos filmes de Kiarostami. É a vida que transborda de cada plano de Renoir ou Fellini. Ela se dá cada vez que a emoção e o pensamento nascem de uma forma, de um ritmo, que não poderia existir senão através do cinema.
São dois abismos que a gente enfrenta aqui. O abismo enfim, dessa publicidade, que é o do cinema comercial mais raso, mais fundamentado no espetáculo, menos fundamentado numa experiência humana, em que a humanidade é um objeto plástico para efeitos espetaculares, e esse cinema abstrato hostil, né? Um cinema árido que não permite que a gente participe do filme, não permite que a gente sinta prazer. Um dos fundamentos que mais assusta dentro do esquema de poder nas artes contemporâneas é que o prazer é impedido. Você não pode sentir prazer com a arte. Não, a arte é um objeto pesado, ele é hostil, ele agride, e que o prazer está totalmente fora. Totalmente fora. Isso para mim é não arte. Isso para mim é não cinema. Isso é outra coisa. É o prazer que faz com que a gente se apaixone pelo cinema. Se alguém aqui já se interessou por arte, foi pela porta do prazer. Se interessou pela música, por qualquer coisa. Você quer falar? Fale. Você? Fale. É você mesmo. Sim? Não, só estamos concordando. É que eu estava pensando no momento que você falou sobre hoje em dia se impor, né, a arte, de você colocar ali, o que você falou, do objeto na mesa, se você não compreende isso, então você não tem a capacidade, né, de entender a arte. Né, e realmente, assim, hoje em dia, a gente se surpreende. Eu fui num museu e eu passei por uma experiência assim, que eu cheguei lá e eu vi um quadro que tinha um pontinho dourado lá. Eu falei, tá, pra mim isso não foi uma arte. Aí do lado tinha um texto gigante explicando por que tinha aquele pontinho. Pra você que é burro, lê o texto. Você precisa compreender aqui, esse pontinho é uma arte. Isso aqui significa... Mas pra mim isso foi complexo, entendeu? Porque eu olhei e falei assim, nossa gente, eu preciso trazer as atividades das minhas crianças aqui. Porque as crianças produzem artes muito mais significativas, sabe? Claro, né? Pode ser que eu esteja errada, mas esse é o meu ponto de vista, sabe? Que a arte precisa ela ser significativa. E essa sensibilidade, né, de poder observar as coisas e agregar, né, que eu observei isso, que eu preciso me esforçar e que eu preciso buscar agregar mais as coisas às pessoas, né, com a minha arte, com a maneira de transmitir a arte para as crianças para que isso seja significativo, né, e ter um olhar assim aberto a compreender que mesmo que as coisas sejam negativas e que eu não vá concordar com aquilo, que algo eu posso tirar para minha vida disso e transformar em algo bom. Né? Não é pela via objetiva, porque ela não é uma linha reta, ela é uma linha torta. Você não vê a coisa e vai sair melhor. Não. Mas a coisa acontece. Alguma coisa precisa acontecer. Quando nada acontece, não existe arte. E você tem filmes que hoje se pretendem pontinhos dourados no meio de um quadro branco e objetos em cima de mesa. Assim, filmes que convidam as pessoas não para uma experiência de mundo, mas para você contemplar a genialidade do artista. De todas as coisas no mundo, o artista resolve mostrar o autorretrato da sua genialidade. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Me chame de simplório, mas eu prefiro estar do lado das coisas simples e verdadeiras do que do lado desse mercado nocivo, mercado fundamentado na desonestidade. E, claro, existe o meio termo, obviamente, né? Eu generalizo aqui. A arte conceitual, quando surge lá o urinol do Duchamp, ele desloca a privada do banheiro e bota no centro da galeria, isso é um problema. Mas é um problema ali. Eu não posso ficar reproduzindo isso, porque vira
Porque ele teve um efeito na hora e agora eu preciso de outros efeitos. Ele só tem um efeito na hora. Depois que você sabe, ele já perdeu o efeito. Diferente, por exemplo, dos artistas que botam a mão na massa, que lidam com materiais, que se você passar na frente de uma, sei lá, do Noli Tangere, o Tiziano, lá no Museu de Madrid, aquilo vai continuar tendo efeito por séculos e séculos e séculos. Aquilo vai ter aquilo permanece, entende? E não é necessariamente uma relação intelectual que ele convoca uma relação sensorial. Eu não preciso saber do texto, não preciso de um texto que explique. Eu vejo aquilo ali, aquilo entra pelos meus olhos e aquilo provoca. Assim como qual é o texto da primeira parte da Quinta Sinfonia de Beethoven? Não tem, são acordes enfileirados num tempo, dentro de um ritmo, uma harmonia, uma melodia. E aquilo provoca, aquilo, sei lá, aciona coisas, inclusive uma memória visual que ultrapassa tudo isso. Enfim, talvez eu seja muito tradicional, mas o melhor cinema para mim, de todos os que eu vi, é o cinema popular. Não necessariamente o cinema comercial desse que se produz hoje, mas o cinema comercial de outros tempos, por exemplo. O blockbuster de outros tempos era Hitchcock. Hitchcock não é só um filme comercial, é um pouco mais que isso. Hitchcock é um filósofo da imagem. Além de dominar as emoções do espectador, o cinema comercial de outro tempo era Chaplin. E aí é outra coisa. Era aquilo que as famílias iam ver com pipoca para passar o domingo. E esse cinema é um cinema que continua se comunicando até hoje. Se você botar o Chaplin para uma criança, como eu já fiz, a criança pode até não saber ler nem escrever, mas ela ri na hora da graça. Não precisa de muito. Alguma colocação? Eu acho que a gente, então, se despede. Se ninguém tem mais nada, nos despedimos aqui. Espero que tenha sido produtivo para vocês, como foi para mim. Aguardem meu e-mail, que eu vou enviar o PDF do texto. E que isso aqui sirva como uma primeira provocação para aventuras que vocês vão empreender a partir daqui, sozinhas ou com colegas, de ver filmes, de ler textos e de procurar outras referências. Vocês vão receber também regularmente a nossa programação, são sempre bem-vindas e bem-vindos para o nosso cineclube, para os nossos cursos, para o nosso blog. E é isso. Muito obrigado e até mais.